Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo e o grande amor de Deus envolva você e preencha você fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente. Que você seja completo e repleto das bênçãos de Deus. É o meu desejo, é minha sincera oração por você. Amados, algumas questões importantes na continuação da nossa mensagem. A primeira é, essa é uma jornada espiritual. Então a nossa primeira obrigação, digamos assim, o nosso primeiro dever é fazer dessa jornada uma jornada de oração, uma jornada de crescimento espiritual, de dedicação, de consagração ao nosso Deus, a fim de que ela seja uma bênção para você e para mim. Então, a primeira necessidade que eu e você temos é de justamente nos consagrar inteiramente a Deus para a continuação dessa jornada. Louvado seja Deus por todos aqueles que já se inscreveram nesse canal. Louvado seja Deus por todos aqueles que assistem as minhas mensagens no Twitter, no Facebook e mesmo no YouTube, no WhatsApp, mas ainda não é inscrito no canal. Louvado seja Deus por você estar assistindo minhas mensagens. Mas eu gostaria que você participasse desse canal como um inscrito, como alguém que está envolvido com o canal. O Espírito Santo pediu para você, se inscreva no canal. Além de se inscrever, não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar essa mensagem. A parte mais importante é você se consagrar, você assistir a mensagem, aprender, mas não é menos importante e seria muito bom para outras pessoas se você compartilhasse essa mensagem. Deus é contigo. Amigo enviado por Deus, Consolador, Santo Espírito, ajudador, meu intercessor. Ele sabe orar o que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo. Santo Espírito.
ajudador, meu intercessor. Ele sabe orar o que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado para ser teu sustento, consolador, libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado para ser meu sustento, consolador, libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, meu bom e querido Pai que habita nos céus. Obrigado, Senhor, porque no entardecer deste dia nos colocamos na Tua presença, meu Deus, para louvar e exaltar o Teu santo nome, porque Tu és Deus. E acima de tudo, Tu és o nosso pastor, o nosso Pai, aquele que está interessado em cuidar de cada um de nós e, acima de tudo, que nos criou para um propósito. Queremos, ó Deus, então, que a nossa vida, o nosso caráter, a nossa personalidade reflita a Tua glória. Ou seja, Pai, queremos viver para exaltar e glorificar o nosso Deus. Tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes falhamos nesse propósito. Não representamos o Senhor onde vamos, nas escolhas que fazemos, nos trabalhos que realizamos, nos relacionamentos que travamos. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e perdoa os nossos pecados. Purifica-nos de toda iniquidade e dá-nos, ó Deus, a alegria de sermos lavados, purificados e preenchidos pelo Espírito Santo. Queremos uma mudança em nossa vida, Senhor. Não queremos continuar mais os mesmos. Não queremos mais continuar com esse cristianismo vazio, destituído de esperança, de alegria. Queremos ser vivos, queremos ser eficazes, queremos de fato ser a carta do Senhor por onde a gente for. Aceita a gente agora, Pai, mas neste momento, Senhor, estende a Tua mão para abençoar, para curar, para cuidar daqueles que estão enfermos, seja doença intelectual, seja doença emocional,
seja uma doença física, seja uma doença espiritual, que neste momento o Senhor realize um grande milagre na vida de todos nós, especialmente de todos aqueles com quem compartilhamos essa mensagem e também assistindo essa mensagem. Que a bênção do Senhor repouse sobre nós e que agora o doce Espírito Santo, o bom Espírito Santo, venha nos ensinar mais a respeito da Tua palavra. Nós o adoramos, nós te agradecemos, no doce nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amados, nós estamos em 2 Coríntios, e aí nós vimos que Deus nos ungiu com um propósito, Deus nos separou para sermos dele, e para vivermos para a sua glória. E não só isso. Leia comigo agora 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Versículo 3. É só um adendo para a gente ir para o verso 16 a 18. Está escrito, olha... Verso 2 e verso 3, está escrito assim, ó, vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Lembra que o capítulo 1, verso 22 fala que Deus nos selou, Deus nos deu o penhor do Espírito Santo no coração? Olha para o capítulo 3, verso 2, está dizendo aqui que nós... Em nosso coração, agora nós temos uma carta. E essa carta está sendo lida por todas as pessoas. E aí, verso 3, está escrito também, estando já manifesto que, como carta de Jesus Cristo, produzida por nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no nosso coração. Eu quero conversar um pouquinho aqui a respeito desse texto com você. Eu vou até deixar para a gente fazer uma outra mensagem no verso 16 a 18. Vamos conversar um pouquinho aqui? Nós vimos na mensagem anterior, na mensagem de ontem, que Deus nos selou, Deus nos deu o penhor do Espírito Santo no nosso coração. E eu até mencionei, né, que na sequência do capítulo de 2 Coríntios, dos capítulos de 2 Coríntios, Deus disse através do Espírito Santo que nós éramos uma carta escrita no coração, uma carta escrita no coração, e quem escreve isso é o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo, ao colocar em nosso coração a palavra de Deus, agora essa carta, ela é lida não só por quem está à minha volta, mas diz o texto que é lida por todos os homens. Amados, o tema é complexo, e eu peço a você um pouquinho de paciência para que você entenda esta mensagem. Vamos ler Hebreus. Eu quero convidar você a ler Hebreus capítulo 12. Aí você vai começar a entender a mensagem de Paulo em Coríntios. E observe que aí em Coríntios 3, versículo 3, fala que tudo isso é obra do Espírito Santo na nossa vida. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 está escrito: portanto, visto que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o pecado e de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança
a carreira que nos está proposta. Então eu quero pegar aqui duas coisas. Primeiro, alguém está olhando para você. Dentro do nosso cristianismo moderno, muita gente e muitos de nós ignoramos ou desconhecemos o valor da influência que exercemos sobre os outros e os outros exercem sobre nós. Aqui Paulo está dizendo em Hebreus, Paulo está dizendo em Coríntios que você é uma carta que está sendo lida por outras pessoas. Em outras palavras, Mark Feeling e muitos outros pregadores, eles já afirmaram o seguinte: talvez, e apenas talvez, você seja a única Bíblia que o seu vizinho está lendo. Talvez, e apenas talvez, você seja a única Bíblia que o seu cônjuge, o seu pai ou sua mãe, seus parentes estão lendo. Talvez, e apenas talvez, você seja a única Bíblia que os seus empregadores ou seus empregados estejam lendo. A verdade é que alguém está lendo o caráter de Deus, está lendo a bondade de Deus, está lendo a maldade de Deus, está lendo o caráter de Deus em você. E aí Paulo em Hebreus capítulo 12, ele disse: visto que você está rodeado de testemunhas. E aqui em Hebreus 12, a gente pode interpretar que essas testemunhas aqui também podem ser os anjos, né? Tanto os anjos de Deus quanto os anjos de Satanás, tá bom? Nós podemos inferir que testemunhas aqui envolve anjos e envolve homens. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, diz que nossa luta envolve potestades. Essas potestades são anjos, anjos de Deus que lutam conosco e lutam ao nosso lado. Hebreus capítulo 2, versículo 13 e 14. Deus nos deu anjos para ministrar em nosso favor. E também em Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os poderes espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós estamos rodeados de testemunhas. Essas testemunhas também podem ser homens e mulheres, crianças, né? Pessoas à sua volta são testemunhas. E aqui elas vão testemunhar duas coisas na gente. A primeira coisa que elas vão testemunhar na gente é se você é convertido, consagrado ou é espiritual. Essa é a primeira coisa. Ou se você é apenas um crente. Um crente nominal. Eu até já falei do crente nominal aqui essa semana, né? Eu já falei do crente nominal. Hoje, infelizmente, nós temos uma religião intelectual. Uma religião formal. A nossa fé é um assentimento intelectual de conjecturas. Então as pessoas estão avaliando você, elas estão lendo você. E aí Paulo, em Coríntios, capítulo 3, ele vai dizer que você é uma carta, aberta inclusive. E essa expressão aberta é bem complexo, por quê? Porque não tem como você esconder. Lembra que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, versículo 14, que você é luz? Não temos como esconder a luz. Não tem como esconder uma cidade construída em cima de uma montanha. Então, Paulo, ao dizer que você é uma carta aberta, não tem como você esconder. Ou você representa o caráter de Deus, ou você está desenvolvendo o caráter de Deus na imagem e semelhança de Jesus Cristo, ou você é uma farsa.
Diz Hebreus capítulo 12, inclusive, versículo 6, né? Versículos 5 e 6, que versículo 8, para ser mais exato, ele diz que se você não é filho, e se um filho não é repreendido, não é corrigido, não é reprovado pelo pai, ele não é filho, ele é bastardo. Está aí em Hebreus, você está com a Bíblia aberta em Hebreus? Leia Hebreus capítulo 12, versículo 4 até o 8 comigo. Ora, a nossa luta contra o pecado na nossa luta contra o pecado, ainda não temos resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como filhos de Deus, decorre conosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele você for reprovado. A expressão é essa, é reprovado mesmo. Deus não vai passar a mão na nossa cabeça, dizer que está tudo bem, quando você está simplesmente magoando, ferindo, rejeitando, desprezando. Como diz o livro de Hebreus, capítulo 10 e capítulo 6, você está ultrajando o Espírito Santo. E Efésios capítulo 4, versículo 31, diz que você está entristecendo o Espírito Santo. Então Deus vai reprovar a gente. Então Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, diz que a gente precisa se desembaraçar, se desprender, desapegar, abandonar, rejeitar, excluir da nossa vida tudo que está nos separando de Deus. Essa é uma obra tremenda, é uma obra difícil que muitas vezes a gente não quer aceitar. Mas no versículo 2 só tem um remédio para a gente ser um vencedor e para de fato a gente representar o caráter de Deus neste mundo. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à direita de Deus. Versículo 3, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que nós não nos cansemos, não desmaiemos em nossa alma. Deus vai reprovar a gente, mas Ele não quer que você desista. Mas a questão toda hoje que eu quero analisar com você, que eu quero conversar um pouquinho com você, é essa questão, a carta aberta. Você é uma carta aberta que está sendo lida por todos os homens. Não temos como esconder isso. E agora eu quero convidar você para a gente voltar lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, porque o assunto é sério. Tá bom? O assunto é muito sério. Vou ler de novo o versículo 2 e o versículo 3 para a gente poder conversar um pouquinho mais aqui a respeito da obra do Espírito Santo na nossa vida. Verso 2 diz: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Quando Paulo se dirige aos coríntios, ele está dizendo, olha, eu preguei o evangelho para vocês. Eu mostrei Jesus Cristo para vocês. Então vocês se tornaram agora o maior exemplo, o maior testemunho que o universo pode contemplar de pessoas lavadas, remidas e purificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Agora que nós pregamos o evangelho para vocês, vocês são a nossa carta. Vocês são a nossa carta em relação àqueles que disseram não ao evangelho. Meu querido, na vinda de Jesus Cristo, muitas pessoas vão se perder. Mas elas vão se perder por quê? Porque elas disseram não para Deus, não para a proposta de Deus. E aí ela vai dizer assim, mas era impossível fazer isto. Aí Deus vai apontar para você. Deus vai dizer assim, por que ele pôde e você não pôde? Por que ele conseguiu e você não?
Presta atenção. Quando no juízo de Deus as pessoas se perderem, as pessoas serem destruídas da face da terra e da presença de Deus, você foi a carta, você foi a Bíblia que Deus usou para mostrar para elas que Deus é um Deus de amor, que criou todo o ser humano para um propósito. Diz Tito, capítulo 2, versículo 11, que Deus, em Jesus Cristo, estendeu a graça, ofereceu a graça a todos os homens. A graça salvadora de Deus em Jesus Cristo alcança toda a humanidade. E como é que Deus vai falar com essas pessoas? Ele vai usar você. Ele vai usar a todos nós. Nós que já recebemos essa carta. E não se esqueça da carta, né? E aqui a carta é a palavra de Deus, abrigada em nosso coração. Lembra da mensagem de ontem? Dá-me, filho meu, teu coração. Estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isaías capítulo 1, versículo 18, Deus diz, vem a mim, vamos conversar e eu quero purificar você. Ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, o teu caráter se tornará branco como a limpa lã. Ainda que seja vermelho como o carmesim, eles se tornarão limpos como a neve. Deus quer fazer uma obra maravilhosa em nossa vida e Deus quer mostrar para o mundo o caráter dele através de você. Aí, nessa obra, você não está sozinho. Ninguém pense que pode lutar essa batalha sozinho. Você não está sozinho. Você nem pode lutar sozinho. Diz assim, olha, verso 3. Estando já manifesto que você é carta de Jesus Cristo, produzida por nosso ministério, escrita não com tintas, mas pelo Espírito Santo. Qual é a obra que o Espírito Santo está escrevendo em você, meu irmão? O que é que o Espírito Santo está escrevendo no teu coração? Percebe a profundidade do tema? E aí você entende por que eu digo que hoje o cristianismo não compreende o Espírito Santo. A gente, inclusive, despreza o Espírito Santo. Infelizmente, eu digo por experiência própria, trabalhei como evangelista durante 10 anos, como pastor auxiliar por 10 anos, e a ignorância em relação ao Espírito Santo é tamanha, mas tamanha, que existe muita gente, mesmo na minha igreja, que é capaz de dizer que o Espírito Santo não existe. Que é capaz de dizer que o Espírito Santo é um vento, que o Espírito Santo é um sopro, que o Espírito Santo é uma energia, que o Espírito Santo é o próprio Deus. Que Deus, o Eterno, é chamado de Espírito em algumas vezes. Aqui está, por exemplo, o texto está dizendo que Espírito Santo, eu digo Espírito Santo, mas aqui o texto está dizendo Espírito do Deus vivo. Então muita gente, mas a ignorância, o desconhecimento do Espírito Santo é tão grande que existem pessoas dentro do cristianismo que negam a existência do Espírito Santo ou transformam o Espírito Santo em uma energia, em algo muito insignificante, mas tão insignificante que ele não tem papel nenhum na sua vida. Agora eu pergunto, se você hoje diz que o Espírito Santo é apenas uma energia, ele é apenas uma sombra do próprio Deus, é um vento. O que é a sua vida espiritual então? Porque o texto é muito claro. Paulo diz que você é uma carta. E essa carta é produzida por Deus, o Espírito Santo. Ah, Renivaldo, como é que você pode dizer que o Espírito Santo é Deus? Leia o verso 17 e 18 comigo. Será tema de amanhã, mas a gente pode corroborar com o texto aqui. Verso 17 e 18 diz assim, olha. Ora, o Senhor, a palavra Senhor aqui é Jeová. Ora, o Senhor é o Espírito Santo. E onde o Espírito Santo habita, aí há liberdade. Final do verso 18, só a última linha do verso 18. Diz assim, ó. Somos transformados
de glória em glória, na própria imagem de Deus, pelo Senhor, o Espírito Santo. Uai! No Velho Testamento, a palavra Senhor é Jeová. Jeová é Deus. E o Espírito Santo é o quê? Ele é Senhor, ele é Jeová. Então ele é Deus. Então aqui está dizendo que você é uma carta que está sendo lida por todos os homens. E essa carta está sendo produzida pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não está produzindo nada na sua vida, meu irmão, então você não é espiritual. Eu disse na jornada 2021 e 2022, infelizmente nós temos hoje muitos cristãos vivendo na carne, tentando agradar a Deus. Mas Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 9, que se você não é espiritual, que se você não vive no Espírito Santo, você não é de Deus. E a pergunta é, você é de Deus? Somos de Deus? Leia comigo. Romanos 8, versículo 9 e 10. Olha o que está escrito. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito Santo, se de fato o Espírito Santo habita em vocês. E se o Espírito Santo, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não pertence a Deus. Não é de Deus. O texto é muito claro. Esse tal não é de Deus. Verso 10. Se, porém, Jesus Cristo está em você, o corpo, na verdade, está morto para o pecado, mas você vive por causa da justiça. Você é um cristão vivo. E agora eu volto para a questão da carta. Se a carta está sendo produzida pelo Espírito Santo, essa carta precisa ser uma carta, digamos assim, vamos dizer que é uma carta que precisa ter sabor, que precisa levar as pessoas a desejar ler esta carta. Ou seja, você tem que ser um cristão atrativo. Na linguagem missionária, nós dizemos que o cristão, ele tem um testemunho centrípeto e centrífugo. Lembra que quando a gente vai tirar o mel da abelha, a gente pega os favos de mel, né? E aí colocamos na centrífuga, e agora a centrífuga começa a rodar, e aquele mel vai sendo expelido para as paredes do tonel onde está a centrífuga, e ali o mel vai sendo escorrendo e levado para as vasilhas. Isso é, a centrífuga, ela vai sugando o mel, ela vai tirando o mel de dentro para fora, de dentro dos favos para as vasilhas. É a centrífuga. Mas também nós temos a questão a questão centrípeta. Ou seja, eu preciso primeiro internalizar o Evangelho. Eu preciso viver o Evangelho. Eu preciso fazer com que o Evangelho seja vivo em mim. Paulo disse que quem não vive o Evangelho está morto. E hoje, infelizmente, nós temos muitos cristãos mortos. Jesus Cristo um dia estava pregando, ele convidando as pessoas, e alguém chegou para ele e disse: Senhor, deixe eu sepultar meus pais primeiro, depois eu vou seguir o Senhor. Ele disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Ora, Jesus Cristo estava falando que um morto vai sepultar outro morto? Não. Jesus Cristo estava dizendo que pessoas que não têm esperança, que não têm vida, que não têm um relacionamento com Deus, é como se elas estivessem mortas neste mundo. E aí no livro de Ezequiel a gente já viu esta semana que infelizmente na igreja de Deus, entre o povo de Deus, existem os ossos secos. E Paulo vai dizer que existem cristãos mortos que precisam ser ressuscitados.
Porque Paulo vai dizer aí mesmo em Coríntios que você tem que ser um cheiro de vida para a vida. Porque se eu não for um cheiro de vida para a vida, eu vou ser um cheiro de morte para a morte. E a minha pergunta para todos nós, para a gente voltar para o texto aqui e concluir esta mensagem é: que tipo de cheiro estamos exalando para as pessoas? Paulo vai dizer aqui mesmo em Coríntios que nós somos o bom perfume de Jesus Cristo. Se nós somos uma carta, nós devemos ser uma carta atrativa. Ou seja, uma carta que consegue atrair as pessoas para Jesus Cristo. Eu e você somos convidados a ser um testemunho vivo em que as pessoas sentem prazer de seguir você. Não, ele está seguindo a Jesus Cristo, eu vou para a igreja com ele, eu vou para onde ele for, porque aquele ali é diferente. Quando Eliseu, no Velho Testamento nós encontramos o testemunho de Eliseu, e onde Eliseu passava, sabe como as pessoas diziam de Eliseu? Ali vai um homem de Deus. Meus irmãos, não tem coisa mais necessária no século 21 do que as pessoas olharem para os cristãos e dizer: aquele sim é um servo do Deus vivo. Se isso não está acontecendo na vida do Renivaldo, se isto não está acontecendo na nossa vida, alguma coisa está errada. O Espírito Santo está sendo entristecido. O Espírito Santo está sendo magoado. O Espírito Santo está sendo ultrajado, desprezado, abandonado, excluído da nossa vida. E por isso a gente hoje é um cheiro de morte para a morte. O cristianismo moderno, infelizmente, ainda não é o perfume de Jesus Cristo. Mas essa jornada veio para a gente porque Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com o Renivaldo. Deus está preocupado com todos nós. E Ele quer fazer da gente uma carta aberta para ser lida por todos os homens. Ele quer fazer de você o bom perfume de Jesus Cristo. E aí, em Coríntios, mesmo aí no capítulo 3... se eu não estou enganado, versículo 15, Paulo vai dizer que você tem o caráter de Jesus Cristo, a mente de Jesus Cristo. É sério esse tema, é muito sério. Observe o que o texto termina dizendo aí, olha, verso 3 diz assim: estando certos, estando manifestos já, que nós como carta de Jesus Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tintas, mas com o Espírito Santo, não para a gente viver, não escrita em tábuas de pedra, mas escrita no coração, escrita em tábuas de carne, isto é, no nosso coração. Paulo, ele está fazendo uma crítica aqui aos judeus que viviam perturbando Paulo no ministério dele por causa das questões legais ou das leis cerimoniais. Paulo não está dizendo aqui que Deus anulou os 10 mandamentos. Aliás, a primeira obra do Espírito Santo na nossa vida é nos conformar com a lei de Deus. Leia comigo. Vamos voltar para Hebreus, capítulo 10. Veja que a primeira obra do Espírito Santo na nossa vida, lembre-se que o Espírito Santo vai fazer o que com você? Ele vai ensinar você a verdade, ele vai adotar você como filho de Deus e ele vai guiar você em toda a verdade, ele vai guiar você no caminho da santificação. Hebreus capítulo 10, quando você abre o coração para ser a carta de Deus, para ser um testemunho vivo ao mundo, para ter o caráter de que, para desenvolver em você o caráter e a personalidade de Jesus Cristo, qual é a primeira obra do Espírito Santo em você? Capítulo 10, versículos 16 e 17. Diz assim, olha, vamos ler o verso 15 também, tá bem? A gente vai ter uma mensagem aí, mas a gente vai primeiro usar como referência o texto. Capítulo 10, versículo 15 está escrito: e disto dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ele ter dito: esta é a aliança que farei com a casa com vocês depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis
e sobre a mente de vocês as inscreverei. O que é que Deus está dizendo? Paulo está dizendo em Coríntios que Deus anulou os 10 mandamentos. Algumas pessoas usam esse texto, não conhecem o Espírito Santo, não são pessoas ungidas pelo Espírito Santo, não são pessoas conhecedoras e que vivem no Espírito Santo, dizendo que Deus anulou a sua palavra, que Deus anulou a lei, que o Velho Testamento já passou, que a gente não precisa do Velho Testamento. É mentira. Deus jamais vai anular a sua palavra. Ao contrário, se você quer ser uma carta de Deus, a Bíblia deve ser escrita no seu coração. O que é que Davi diz, o que é que o salmista diz no Salmo 119, versículo 11? Guardo no coração a tua palavra. Então, quando o Espírito Santo nos selou e nos deu penhor, a garantia da salvação, ele quer escrever a carta de Deus no nosso coração. Ou seja, ele quer escrever a palavra de Deus em seu coração. E quando a gente espelhar para o mundo a carta de Deus, e eu volto a repetir, pode ser que o mundo hoje tenha apenas uma Bíblia para ler. E essa Bíblia é eu, essa Bíblia é você. Meu querido, você quer ser uma carta de Deus? Você quer hoje permitir ao Espírito Santo produzir esta carta a fim de que você espelhe, reflita o caráter de Jesus Cristo, a personalidade de Jesus Cristo? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, porque em vez de anular a Tua palavra, o Senhor enviou Jesus Cristo como propiciação, como sacrifício pelos nossos pecados. Obrigado porque nele nós podemos ser novas criaturas. Nele nós podemos ser diferentes, viver diferente, fazer diferente. Nele nós podemos ser a Tua carta, lida por todos os homens. Portanto, ó Espírito Santo, coloca hoje a palavra do Senhor em nosso coração. Porque nós queremos produzir em nós o caráter de Deus. Nós queremos produzir hoje a imagem de Jesus Cristo. Queremos refletir a Tua glória. Transforma-nos, Pai, e abençoa-nos, aceita-nos e cura-nos. Nós oramos e Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.